Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, em primeiro lugar e acima de tudo, pela graça da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. E estamos aqui na vida para aprendermos o dom da administração. O Senhor da vida nos concedeu esta vida de ser imortal, para que possamos seguir adiante constantemente para frente e para o alto, em busca da nossa iluminação, em busca do chamado despertar espiritual. E é por isto que estamos mais uma vez aqui no corpo físico, nesta continuidade da vida. Ora, nós nos encontramos aqui no corpo físico, no mundo material, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Ora, nós estamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Mas as experiências são constantes nos dois planos da vida, seja no corpo físico ou fora dele. Mas é preciso que agradeçamos a Deus por todas as oportunidades, não importa em que ambiente nós nos encontrarmos ou nós estivermos, é preciso que agradeçamos a Deus. E neste momento, nós nos encontramos matriculados neste maravilhoso educandário das almas, neste grande educandário das almas que é o planeta Terra, este departamento da imensa casa do Pai, que é todo o universo. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra em um ato de sacrifício, de abnegação, descendo de esferas altamente superiores para vir ter conosco, exemplificar o amor. Por isso, é preciso que agradeçamos constantemente a Jesus. Agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Em nome do Senhor Jesus e sob o comando do Senhor Jesus. E eu não posso deixar de agradecer, nesse desfile de agradecimentos, eu preciso agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos sistematizados com base em O Livro dos Espíritos, que estamos estudando questão a questão. Hoje estudaremos a questão de número 94. Questão de número 94, que está na parte 2ª, capítulo 1º, acerca do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. E estamos estudando um assunto maravilhoso, difícil, mas ao mesmo tempo um assunto palpitante, que é acerca do corpo do espírito, o que Kardec denominou de perispírito. Estudamos a questão 93 e hoje estudaremos a questão 94, que se desdobra também em 94A. Então, na questão de número 94, Kardec formulou o seguinte questionamento: de onde tira ou de onde retira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então, Kardec
como estudamos na questão 93 acerca do corpo do espírito, aí Kardec quis saber dos espíritos amigos, espíritos superiores, de onde o espírito retira a matéria-prima, simbolicamente falando, esta matéria para o corpo do espírito. E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: este material, esta matéria, para o corpo do espírito, para a formatação do corpo do espírito, esta matéria é retirada do fluido cósmico universal de cada ambiente onde o espírito for chamado para uma experiência. Então, o material, esta matéria, ela é retirada do fluido cósmico universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa aí na terra. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que o corpo do espírito, ele vai variar de acordo e em acordo com o ambiente, com o globo, com o planeta, com a galáxia, onde o espírito estiver realizando experiências. Em assim sendo, Kardec quis aprofundar um tanto mais acerca deste assunto e formulou o seguinte questionamento, que aqui ficou registrado como 94A. Então Kardec questionou o seguinte: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Então, já que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que o corpo do espírito ele vai ser formado e é sempre formado com a matéria do ambiente onde ele for realizar uma determinada experiência, aí Kardec quis saber sobre os espíritos superiores. O que acontece? De onde o espírito superior vindo à Terra nos visitar, nos auxiliar, assim como veio Jesus, assim como vem tantos espíritos superiores à Terra, vêm nos auxiliar, de onde eles retiram o material para a formatação do seu corpo espiritual. Eles trazem este material do ambiente afim a ele ou do mundo onde ele está habitando até aquele momento? E os espíritos amigos responderam: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então aqui eles respondem de uma forma bem sucinta que os espíritos superiores, quando vêm à Terra ou quando vêm a mundos inferiores, eles usam e precisam usar a matéria daquele ambiente onde ele foi chamado ou se ofereceu para realizar aquela experiência. E aprofundando um tanto mais nestes esclarecimentos, como falamos no início, é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo muito interessante de estudarmos acerca do corpo do espírito. Então, para compreendermos um pouco mais, aprofundando um tanto mais no assunto, buscamos, como sempre, já que estamos fazendo este estudo combinado, Livro dos Espíritos, de Kardec e os Espíritos Superiores, juntamente com Filosofia Espírita do Espírito Miramês, questão de número 94, Miramês deixou o seu comentário no capítulo 43 do volume 2, e que tem como título O Envoltório do Espírito, ou seja, aquela parte mais densa do espírito, o corpo do espírito. Então Miramês começa nos esclarecendo
da seguinte maneira, que o hálito divino sai de Deus, ou seja, a força criadora, a força sustentadora, esta força mantenedora de tudo, que eles denominam de hálito divino, tudo isto provém de Deus, na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço pela vontade do Senhor. Como já estudamos em outros encontros acerca da matéria, estas variações, estas mutações da matéria, mas que tudo provém desta matéria primitiva, o fluido cósmico universal. Então Miramês chama a atenção mais uma vez que este fluido cósmico universal, esta matéria primitiva, esta matéria mãe de todas as matérias, toma características diferentes em mutações infinitas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviços pela vontade do Senhor. E acrescenta que em cada mundo, nessas diversas moradas da casa do Pai, o magnetismo que envolve os espíritos é diferente um do outro, considerando a evolução dos povos que o habitam. Então aqui Miramês nos chama a atenção que cada mundo tem um magnetismo diferente, de acordo com os habitantes que ali se encontram. E estes fluidos são correspondentes à escala evolutiva desta mesma humanidade. Então as energias do ambiente, de cada ambiente no universo, ela é compatível com os habitantes que ali se encontram. Eles se mudam um pouco, até de país para país na própria Terra. Verdadeiramente podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoa para pessoa. Então aqui Miramês ele vai descendo de mundo a mundo, de país para país, de cidade para cidade, ou de estado para estado, cidade para cidade, até chegar em nós. Ele afirma que o campo fluídico ele muda de pessoa para pessoa. E a explicação para isto é que cada um de nós é um mundo em miniatura. Eu sou um mundo em miniatura, você é um mundo em miniatura. Por isto que Miramês afirma que o campo fluídico ele muda de pessoa para pessoa. Você tem o seu campo fluídico próprio, eu tenho o meu campo fluídico próprio, e assim sucessivamente. É por isto que em muitas situações, quando nos aproximamos de uma pessoa, nós podemos sentir as vibrações boas ou desequilibradas daquela pessoa, assim como ela também sente as nossas vibrações, principalmente se estivermos ali mais prestando atenção em relação a estas energias. Pessoas mais sensíveis captam o nosso sofrimento, captam a nossa felicidade, ou seja, sentem quando se aproximam de nós se estamos sofrendo, se estamos em desequilíbrio, se estamos felizes. E então assim Miramês nos fala deste campo fluídico que muda de pessoa para pessoa, e acrescenta que há muitos espíritos que vêm à Terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação, que ao chegarem no nosso mundo mudam de roupagem fluídica
para suportarem o ambiente que o acolheram para trabalhar, como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região fria. Imaginemos nós, aqui nesta região central, onde nós nos encontramos, eu particularmente, na região central do nosso país, aqui na região centro-oeste, estado de Goiás, bem na região mais centralizada do país, clima tropical constantemente, outras regiões ainda do nosso país ainda são mais quentes, e aí nós sairmos aqui deste ambiente quente, conforme usa Miramês como comparação, e formos neste momento para alguma região da Europa ou lá dos Estados Unidos, onde a temperatura está abaixo de zero. Igual nos Estados Unidos, nesses últimos dias, chegando a 50 graus negativos. Sem sombra de dúvida que precisamos usar roupas diferentes do que as roupas que nós usamos aqui no nosso ambiente. Se formos para um lugar com a temperatura bem diferente, para mais ou para menos, nós temos que usar roupas, equipamentos adequados para aquele ambiente. Então, assim, nos chama a atenção Miramês e acrescenta que o perispírito, ou seja, o corpo do espírito pois, uma roupa do espírito trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito. Então é um pouco diferente, mas em termos de comparação, é como a roupa que nós usamos que precisa ser mudada, precisa ser trocada, precisa ser adaptada com o ambiente que nós nos encontrarmos aqui na Terra, ambiente mais rústico, menos rústico, ambiente mais quente, menos quente, mais frio ou menos frio, nós precisamos adequar as roupas que estivermos usando. Então, assim, Miramês nos fala que o perispírito, ou seja, o corpo do espírito, que é formado com a matéria do ambiente que o espírito for convidado a fazer experiências, é uma roupa do espírito, ou seja, o perispírito é uma roupa do espírito trocável, igual às roupas humanas. E ainda ele acrescenta que, em comparação às da terra, tem uma natureza divina. Então aqui Miramês nos fala que a roupa do espírito, o perispírito, em se comparando com as vestimentas aqui da terra, ela tem esta grande diferença, porque ela é de natureza divina. E ainda Miramês segue nos esclarecendo que o perispírito, ou seja, o corpo do espírito, ou este envoltório do espírito, ou este laço fluídico, como estudamos no nosso último encontro, uma diversidade de funções que o perispírito tem, uma diversidade de propriedades que o espírito tem. Então aqui Miramês nos fala que o perispírito é o condutor, é uma outra função do perispírito, porque o perispírito é o condutor dos centros de força, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma que ainda está escondida nos segredos da vida e que faz ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico e dessa harmonia que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. Então aqui Miramês nos chama a atenção acerca desta função maravilhosa do perispírito, que é fazer esta ligação, ao mesmo tempo este fio condutor em relação à alma e o corpo físico. Então o perispírito tem uma diversidade enorme de funções. E ainda ele diz que o magnetismo
o magnetismo que reveste um planeta habitado evolui com a evolução dos espíritos ali estagiados ou estagiando. Então, sem sombra de dúvida, que o ambiente aqui da Terra, o magnetismo que reveste o nosso planeta terreno, ele é compatível e de acordo com o magnetismo dos seus habitantes. E este magnetismo que envolve o planeta Terra, ele vai melhorando, ele vai evoluindo de acordo e em acordo com a nossa evolução. Segundo os espíritos amigos, assim como relata o espírito André Luiz, é possível espíritos mais esclarecidos, espíritos com a visão melhor de mundo espiritual, quando vêm visitar a Terra, do alto, quando vão se aproximando aqui da atmosfera terrena, veio uma camada densa, uma camada escura, que é formada pelas nossas baixas vibrações que emitimos, vibrações de desequilíbrio. Então, sem sombra de dúvida que esta camada densa, ela irá melhorando a partir do momento e de acordo com que emitirmos vibrações mais equilibradas. Então é por isso que Miramês nos fala acerca desta necessidade de trabalharmos a nossa depuração, porque tudo, diz Miramês, tudo se depura pela força do progresso. Tudo se depura pela força do progresso, obediente ao tempo e às bênçãos de Deus, em um mundo, aí ele acrescenta, que em um mundo inferior, onde existem espíritos primitivos, os fluidos que o cercam, ou seja, o magnetismo que cerca aquele mundo, são de natureza pesada, compatível com os seus habitantes. Então, em um mundo primitivo, onde habitam espíritos primitivos, o magnetismo que envolve aquele mundo é compatível com a natureza de seus habitantes. E ainda, Miramês acrescenta mais esclarecimentos. Qualquer espírito de natureza superior que tiver que reencarnar neste mundo, haverá de trocar as suas vestes de luz por outras mais densas, evitando assim o impacto mais forte da luz com as trevas, sem a necessidade de sofrimentos que podem ser evitados. Então, espíritos de esferas mais elevadas do que a Terra, quando vêm em missão à Terra, eles precisam trocar de vestimentas compatíveis com o ambiente terreno. A alma evoluída, acrescenta Miramês que a alma evoluída, ao trocar suas vestes de luz por outra mais grosseira, renuncia porque passa a sofrer uma agressão do próprio ambiente que aceitou como moradia. Então, todo espírito, toda alma mais evoluída que aceita por missão vir a mundos inferiores, sem sombra de dúvida que é um ato de renúncia enorme e que eles passam a sofrer de acordo e em acordo à agressão do ambiente onde eles vieram e que aceitaram como sua nova moradia provisória para auxiliar os moradores daquele ambiente. No entanto, acrescenta ainda Miramês que, no entanto, a sua capacidade, ou seja, a capacidade daquele espírito evoluído, capacidade de amor, ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. Não é pelo fato de um espírito evoluído ter vindo morar provisoriamente aqui na Terra, recebendo uma veste mais grosseira, uma veste mais densa, que ele deixará de amar. Não, de forma alguma. Ele sentirá a agressão do ambiente, mas
ele continuará amando da mesma forma, a mesma capacidade de amor que ele já alcançou, ele continuará tendo no seu coração, na sua consciência. Então ele diz: no entanto, a sua capacidade de amor ultrapassa todas as investidas do que chamamos de trevas. O mesmo não ocorre com espíritos primitivos. Prestemos atenção como Miramês vai tecendo estas reflexões, estes esclarecimentos, falando de espírito inferior, de espírito superior, de mundo inferior, de mundo superior. Então ele fala que espíritos superiores descem perfeitamente a mundos inferiores, usam vestimentas mais grosseiras dos mundos inferiores, compatíveis com os mundos inferiores, não perdem a sua capacidade de amar. E o que é muito diferente, o que aconteceria de forma muito diferente com um espírito inferior. Então ele diz que o mesmo não ocorre com espíritos primitivos, com espíritos inferiores, que não suportariam viver em mundos altamente evoluídos. Perderiam a razão e de nada serviriam suas estadas nesses mundos. Seriam inúteis todos os esforços para as reencarnações desses espíritos em mundos superiores. Então Miramês nos esclarece que para espíritos inferiores, moralmente falando, espíritos primitivos, não adianta levar eles para mundos superiores, porque eles não suportariam, seriam inúteis todos os esforços nesse sentido. Então, assim, é preciso trabalharmos gradativamente o nosso crescimento. E aí, Miramês, para encerrar estas reflexões, ele diz: podemos com isso imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na terra, em se falando de sofrimento. Então aqui Miramês nos esclarece, nos lembra a cruz que Jesus enfrentou, que nós impusemos a ele, que aquele sofrimento na cruz, ele foi, de uma certa forma, pequeno, comparando-se com todo o sofrimento, toda a renúncia de Jesus para vir ter conosco aqui na terra. Então ele diz que a cruz é um traço sem importância na sua vida na terra, em se falando de sofrimento. O que mais lhe causava inquietação era certamente o ambiente negativo, o magnetismo exausto do planeta Terra, chegando em momentos de oração a sua vibração atingir o ápice que pode atingir na terra, e ele aí transpirou sangue. Então aqui ele lembra aquele momento de oração no horto, quando Jesus estava prestes a ser preso, que Jesus transpirou sangue. Então ele aí transpirou sangue pela violência do ambiente. Então Miramês aqui nos esclarece por que Jesus transpirou sangue naquele momento, devido à violência, à baixa vibração do ambiente. E ele, um espírito altamente evoluído, sofreu toda a agressão, todas as agressões do ambiente terreno, e que a cruz foi apenas um traço, mas que o sofrimento maior dele não foi a cruz, não foi a crucificação. E aí ele encerra dizendo: como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Então aqui ele faz este questionamento: de que forma ficaria, o que sentiria nós, na condição de civilizados para o nosso ambiente, mas que ainda não tão civilizados, mas a criatura civilizada, se fosse preciso nós vestirmos uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda nós precisássemos exemplificar a vivência do bem e do amor
a todas as criaturas, como nós nos sentiríamos? E aí ele encerra: vejamos isto, para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Lembremos Jesus. Aqui, conforme Miramês nos lembra, o seu exemplo de renúncia, de amor por todos nós. Então é por isso que nós encontramos na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou sobre aquele tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo, e os Espíritos amigos responderam: Jesus. Então Jesus é este Espírito, este tipo, este exemplo que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e trabalhemos pela e para a nossa evolução, nosso despertar espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs.